Caríssimos internautas, estamos aqui hoje em São Paulo, no consultório da doutora Maria Emília Gadelha Serra. Ela é presidente da ABOS, Associação Brasileira de Ozonioterapia. E ela vai dar dicas para nós hoje. Ela vai falar um pouco sobre o que é ozonioterapia. Como se faz isso? O que é isso? Então, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Então, doutora Maria Emília, agora a palavra vai ser sua e você vai dar algumas dicas, você vai esclarecer um pouco ao nosso público leigo sobre o que é ozonioterapia. Bem, ozonioterapia é a aplicação medicinal do gás ozônio. O ozônio usado em medicina, ele é na verdade uma mistura gasosa de oxigênio e ozônio. Essa mistura, ela é produzida a partir de equipamentos geradores de ozônio medicinal, que são equipamentos específicos, que dão uma descarga elétrica de até 15 mil volts no oxigênio e dissociam a molécula de oxigênio reagrupando como O3. O oxigênio é O2, vira O3. Por isso que muitas vezes se diz que o ozônio é o oxigênio ativado, né? É importante ressaltar que o ozônio, ele nada mais faz, a ozonioterapia nada mais faz do que reproduzir as ações que o ozônio já tem no nosso organismo. O ozônio é um gás fabricado em reações químicas dentro do organismo humano. Então não é nada estranho, inclusive nem é possível ter alergia ao ozônio, né? Entendo. Isso já foi demonstrado por pesquisadores da revista, em artigo publicado na revista Science, de que o ozônio é utilizado para ativar anticorpos no nosso organismo. Então, é uma molécula considerada uma biomolécula, né? Esse oxigênio ativado, no caso o ozônio medicinal, ele é conseguido a partir desse equipamento gerador e colocado numa seringa. A partir daí, ele pode ser aplicado de diversas formas. Ele pode ser aplicado por via retal, como se fosse um supositório, por meio de uma sonda. Ele pode ser aplicado por meio do que se conhece autohemoterapia, que pode ser maior ou menor, dependendo da quantidade de sangue que é manipulado durante o procedimento num sistema fechado, ou aplicado por via intramuscular. E existem também as aplicações tópicas da ozonioterapia, que são as aplicações do gás na forma de uma bolsa plástica, a aplicação do ozônio dissolvido em água, geralmente água bidestilada pura, né, água utilizada para produtos farmacêuticos, e se pode também usar a aplicação do gás diretamente em torno de articulações ou eventualmente até intraarticulares. Essas aplicações são definidas a partir de protocolos internacionais de várias sociedades médicas em todo o mundo, e aqui no Brasil a Associação Brasileira de Ozonioterapia busca regulamentar já há 10 anos a ozonioterapia como um procedimento médico a ser reconhecido em território brasileiro, né? Então a ideia é que em breve essa terapia possa estar disponível no Sistema Público de Saúde brasileiro. Muito bem. A senhora fez uma colocação aí interessante sobre a homoterapia com ozônio. Isso. Como que, doutora, o que é uma homoterapia com ozônio? Autohemoterapia. Uma autohemoterapia. A autohemoterapia é a aplicação de a autohemoterapia pura, que como se conhece, foi difundida muito no Brasil, e é um procedimento que é descrito desde o início do século XIX por alemães, e que, em teoria, possui efeitos de estimulação imunológica, né? A autohemoterapia, que nós falamos autohemoterapia menor com ozônio,
É quando você já coloca o ozônio numa seringa e aí você coleta o sangue e se faz a manipulação dessa mistura e reaplica no músculo do paciente, né? Tá. E a autohemoterapia maior é quando você, num sistema tipo transfusão sanguínea, você drena sangue do paciente, mescla ozônio, e o ozônio vai reagir com a parte líquida do sangue, com os elementos figurados do sangue, né, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, produzir seus efeitos benéficos. Em geral, o sangue apresenta uma mudança de coloração, né, que reflete essa reação química que está acontecendo benéfica, e aí o sangue é reintroduzido pela mesma veia nesse sistema fechado estéril. Então é um procedimento utilizado desde a década de 50 na Alemanha, na Rússia, na Itália, né? A Itália tem vários protocolos que o Ministério da Saúde italiano reconhece e remunera os procedimentos de ozonioterapia nesses países. Os equipamentos que são envolvidos na geração do ozônio medicinal, eles têm selos de comunidade europeia, são vendidos em todo o mundo. Então é um procedimento seguro e tranquilo. Entendo. Muito bem. O que eu queria perguntar para a senhora agora é o seguinte. Para que a gente pode indicar a ozonioterapia? Quais são as finalidades e tratamento? Por exemplo, uma pessoa, você trataria um paciente com artrite, com artrose, por exemplo, feridas de diabetes, enfim, dores. Sim. Como que funciona isso? O ozônio ele é uma molécula muito interessante. Por que isso? Porque normalmente nós temos a noção de que quando você tem uma doença, você vai buscar um remédio que vá curar aquela doença, ou que vá minimizar o efeito desconfortável, por exemplo, de um sintoma como a dor crônica. No caso do ozônio, como ele é uma biomolécula, ele tem, por característica do seu mecanismo de ação, a reação com qualquer molécula que tenha ligação dupla de carbono. Isso confere uma característica particular do ozônio, que é justamente a ação sistêmica. Ele, como todas as células no organismo humano têm ligações duplas de carbono nos seus fosfolipídios de membrana, que são substâncias que nós temos nas membranas, em todas as membranas celulares, naturalmente o ozônio faz um efeito sistêmico. Então, isso é um primeiro ponto. Em geral, as pessoas referem uma sensação de bem-estar por conta da ozonioterapia, porque você começa a ver, o ozônio promove uma melhoria do estado de bem-estar, né, desse indivíduo. E por conta das suas ações sistêmicas, ele vai agir tanto nas hemácias, nas células vermelhas do sangue, fazendo com que essas células tenham diminuído a sua atração pelo oxigênio, então elas liberam mais oxigênio nos tecidos, facilitando a diminuição da baixa de oxigenação. O ozônio também regula o sistema antioxidante, que é um sistema muito importante de defesa contra os famosos radicais livres, né, que desencadeiam o estresse oxidativo. E essa adaptação que o ozônio induz nas células humanas faz com que as células fiquem protegidas contra os efeitos deletérios desses radicais livres. É importante lembrar que 5% do oxigênio que nós respiramos vira radicais livres. Então, os efeitos de dano celular, dano mitocondrial, dano do núcleo das células vai acontecer inexoravelmente. Se você tiver ozônio como uma ferramenta para capacitar suas células normais a se defenderem, você vai estar muito melhor adaptado nesse mundo moderno lotado de poluentes. Entendo. Né? E a outra ação muito importante do ozônio é justamente regular o sistema imunológico. Então, quando a pessoa tem uma doença autoimune, o ozônio ele faz um efeito que nós chamamos modulador. Ele traz o sistema imunológico para baixo. Se a pessoa tem uma imunodeficiência, tipo
um AIDS ou qualquer doença que causa baixa de imunidade, baixa de imunidade, o ozônio promove uma regulação para cima desse sistema imunológico. Então isso é um efeito muito sutil, interessante, que nós conhecemos, né? Sabe disso da literatura mundial e muito, muito importante. Outra ação que o ozônio tem, que também é muito particular dele, é o efeito germicida. Então, o ozônio ele é conhecido por ser bactericida, fungicida e virustático. Ou seja, ele mata bactérias, porque as bactérias não têm capacidade de se defenderem da sua ação oxidante. Ele mata fungos, né? E ele inativa vírus. Os vírus, como eles têm o seu mecanismo de reprodução intracelular, é mais difícil de serem alcançados. Então, o ozônio vai fazer todos os efeitos em relação à imunomodulação, a regulação do sistema imune, e vai induzir a liberação de substâncias que vão ajudar a combater as infecções por vírus. Então, é uma ferramenta fundamental nos dias de hoje, em que nós somos submetidos a todo instante, a cada milissegundo, a essas agressões. Então, é fundamental ter o ozônio como um recurso a mais. Então, olhem lá, prestem atenção no detalhe. Você aí que sofre com aquele problema da unhazinha, daquele fungozinho na unhazinha do pé e que fica tomando remédio, passando esmaltes e tarará, já sabe que o ozônio é um combatente, né, doutora? É um fiel escudeiro para isso aí. Os óleos ozonizados, eles têm na sua composição a incorporação do ozônio, né? Nós dizemos que o ozônio fica imortalizado dentro de um óleo, e essas substâncias que o ozônio vai induzir dentro dos óleos chamam-se peróxidos. E esses peróxidos têm essas características. Então, por exemplo, se você usar o peróxido de hidrogênio, é isso, doutor? Isso. Muito bem. É o equivalente da água oxigenada. A água oxigenada. Só que com outras substâncias, não só o peróxido, né? Não só, tá. Mas essas substâncias têm essa característica, por exemplo, germicida. Então, é uma ferramenta importante para tratar micoses de unhas, né, que você não consegue combater facilmente com outras técnicas. Tá. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a doutora, que eu acho que já tudo isso, muitas pessoas já passou isso pela cabeça de muitas pessoas. Eu acho que muitos aí de vocês já ouviu falar, a minha prima, minha irmã, minha cunhada, um parente meu lá comprou uma banheirinha sobre esse ozônio aí, para fazer essa ozonioterapia em casa, nos pés lá, colocar no pé, para o vô que tem lá o diabetes e deu uma feridinha. Doutora, como é que isso pode ser usado assim? Como é que a senhora vê isso? Sim, o ozônio para uso tópico é extremamente seguro. A única restrição realmente é você não inalar o gás, porque você pode induzir a morte em poucos minutos. Então, nada de inalação de ozônio, né? Você pode inalar o óleo ozonizado, que é uma substância que tem efeito mucolítico. Então, por exemplo, em situações de sinusite, bronquite, você pode fazer a inalação do óleo ozonizado, que ele vai ajudar a expelir essas secreções. Mas, quando nós falamos de aplicação de ozônio, nós falamos em 3 situações, basicamente, que é para infecções agudas e crônicas, tanto bacterianas, virais e relacionadas a fungos e leveduras, cândida, por exemplo. A questão da modulação imunológica, então, tanto em doenças com excesso de imunidade, alta imunidade, quanto menos imunidade, né? E a parte de dores crônicas e também os problemas circulatórios, tanto arteriais quanto venosos. Então, genericamente, nós usamos a ozonioterapia nesse tripé de doenças, ou seja, quase tudo. Quase tudo. Então, frisando aí para vocês, para a senhora que está aí, que está atrás de curar a sua artrite, a sua artrose, que já sofreu muito com isso, saiba então que a ozonioterapia, né, doutora, tem
uma forte incidência sobre isso aí e pode trazer benefícios nesse sentido. A doutora vê alguma coisa a mais do ozônio que, por exemplo, a água ozonizada que as pessoas consomem? Eu comprei uma vez um filtro de água potável, né, que a água passava por esse filtro e ela tinha até um gostinho diferenciado, eu não diria que ruim, mas o que a senhora acha? A senhora acha isso benéfico, acha isso interessante? A gente Sim. deve fazer isso? Sim, idealmente sim. O ozônio dissolvido em água, né, no caso a água ozonizada, é fundamental para você, você pode beber tranquilamente, não é tóxica, né, nas concentrações que se faz no mercado, e equipamentos que tem disponíveis no mercado. E você pode utilizar, inclusive, né, a literatura russa indica para tratar gastrite com água ozonizada durante 2 semanas, inclusive gastrite por H. pylori. E existe também a utilidade de usar a água para desinfecção de feridas e também para tratamento para você melhorar a condição das verduras e legumes que você come. Porque se você deixar a água de esse material de molho da água ozonizada pelo menos uns 20 minutinhos, você vai ver que a água inclusive fica mais turva, porque ela ajuda a drenar pesticidas e substâncias químicas que estão na casca dos alimentos. Existem equipamentos que você pode colocar dentro da geladeira no mercado norte-americano e eles fabricam uma quantidade mínima de ozônio que vai garantir a maior durabilidade dos alimentos. Entendo. Dentro da geladeira, por exemplo. Então é uma molécula sui generis, assim, muito interessante, e dentro da janela terapêutica que se usa em medicina, já bem estudada, bem conhecida, com seus efeitos colaterais mínimos, né? Geralmente é um desconforto no local da aplicação, no caso de aplicação subcutânea, e o controle baixa de glicemia nas pessoas mais sensíveis. Então, normalmente, né, se recomenda que a pessoa coma alguma coisa antes de uma aplicação de ozônio, por exemplo, e basicamente isso. Foi feito um questionário, um trabalho retrospectivo na Alemanha na década de 80, com o levantamento de efeitos da ozonioterapia, tanto benéficos quanto colaterais, e na ocasião levantaram quase 5.600.000 tratamentos, de quase 700 profissionais na época. E aí encontraram apenas 40 casos de efeitos colaterais em 5.600.000. Puxa vida! E 4 óbitos que aconteceram por injeção inadvertida de volumes intraarterial, né? Que é uma prática que hoje em dia já está proscrita na comunidade científica internacional. A mensagem que eu acho que precisa ficar é que a ozonioterapia no mundo já é um tratamento conhecido, estabelecido em vários países, reconhecido, inclusive pago pelos seguros de saúde, né, e pelos sistemas públicos de saúde, por exemplo, da Rússia, da Espanha, Itália, em alguns pontos. Os cubanos também utilizam já desde a década de 80, e que não se trata de um procedimento experimental, se trata de um procedimento ainda novo e relativamente desconhecido no Brasil. Mas nós esperamos que em breve essa situação esteja resolvida, né, e a ozonioterapia possa ser disponibilizada para a população brasileira. Entendo. A senhora fez uma observação importante na sua pauta agora, sobre a baixa da glicemia, né? Sim. Então, atente aos diabéticos. Deixa eu chamar a atenção a esse ponto, que ele é muito importante. A senhora, então, sugere e evidencia, acredita, enfim, que, por exemplo, um diabético tipo 1 é o pior ou é o tipo 2? Qual é o mais severo? O tipo 1 é relacionado com
o início precoce na vida. E o tipo 2 é o mais comum, né, que é das pessoas depois da idade adulta. Depois da idade adulta. A gravidade depende do controle que se consiga fazer, né? Tanto no de um quanto no de outro. Tá. Então, a gente pode dizer que o tipo 2 vai ser mais incidente em pessoas idosas e o tipo 1 em pessoas mais jovens que, sei lá, geneticamente, alguma coisa assim, virais, né? Infecções virais tendeu-se a ser diabético um pouco mais cedo. Mas, então, a senhora vê que o ozônio, nesse sentido, ele é uma coisa boa também, é benéfico? Sim, olha, o ozônio, a ozonioterapia tem, dentro daquele tripé de doenças relacionadas ao mecanismo de ação, ele tem duas indicações, digamos, três indicações mais contundentes. A primeira é hérnia de disco, dor lombar crônica, né, que a ozonioterapia tem um resultado fantástico nisso. Muito interessante mesmo, no sentido de controle de dor e de reversão desses sintomas de forma pouco invasiva e tranquila. A outra patologia que se beneficia imensamente da ozonioterapia é o diabetes. O ozônio, a molécula de ozônio tem ação tanto em ajudar a regular a variação da glicemia, então facilita o controle dos índices glicêmicos com muito mais facilidade, né? Com frequência é possível reduzir a quantidade de insulina que a pessoa toma, eventualmente até em combinação com a dieta adequada e outras práticas de atividade física, etc., você consegue até mesmo remover a necessidade de medicamentos, no caso de hipoglicemiantes orais e afins. E a terceira situação são as infecções de repetição, por exemplo, pessoas que têm herpes de repetição, nas hepatites crônicas. Então, o ozônio tem essa ação muito interessante. Isso é de se pensar no benefício que a ozonioterapia pode representar para a situação caótica em que a saúde pública brasileira se encontra, né? Então, conhecedores, né, que nós somos dos benefícios da ozonioterapia e das experiências a nível mundial, é quase que inaceitável que a ozonioterapia ainda esteja sendo considerada um procedimento experimental no Brasil. Para tratamento de feridas, por exemplo, que é uma das complicações frequentes do pé diabético, do diabetes, né, falando do pé diabético, são feridas que demoram 8 meses, 1 ano, até mais para cicatrizar. Né? O trabalho do grupo cubano mostra que se você fizer uma combinação de insuflação retal, óleo ozonizado na ferida, aplicado, gotinhas, e o banho, o bag, a bolsa plástica em volta da lesão, você tende a fechar feridas que demoram 8 meses a 1 ano entre 20 dias a 2 meses. Então você imagina a economia que isso representa. Sim. Em termos de tempo, de evitar que essa pessoa se afaste do trabalho, que eventualmente vá para a aposentadoria precoce ou que corra o risco de ter a sua perna amputada, né? E a economia de medicamentos. Sim. São vários os benefícios. Os benefícios. Então já está mais do que na hora que essa terapia seja conversada e discutida e mais conhecida no Brasil e possa ser disponibilizada realmente para a população brasileira em breve. E só para ir fechando, depois a doutora faz a conclusão final dela. Eu vou tentar explorar essa moça aqui o máximo possível hoje, para que numa próxima oportunidade a gente pegue ela num outro tema, que ela é muito bamba, essa menina. Mas o que eu queria perguntar para você é assim, você vê a ozonioterapia hoje então como um custo-benefício bom para o paciente e uma terapia barata, vamos dizer assim, podemos dizer assim? Sim, no sistema público de saúde, considerando que você já tem os honorários do médico, da equipe de enfermagem resolvidos, né? Porque isso quem paga é o governo. Sim. Por último, nós pagamos, mas claro, quem assume o pagamento é o governo.
o gasto com materiais é relativamente pequeno, né? Você vai usar o oxigênio puro e vai usar seringas, bolsas de plástico, sondas, um equipo de soro, coisas que todos os hospitais têm. Então, nós não estamos falando de nada mirabolante, além de um equipamento gerador que tem um custo relativamente baixo para o benefício que ele vai proporcionar durante anos, né? Então, realmente, é quase que inacreditável que até o momento, né, nós estamos em maio de 2016, ainda se existe essa discussão se ozonioterapia é um procedimento experimental ou não. Ele é um procedimento novo, pouco conhecido no Brasil, mas que em breve esperamos que essa má compreensão do tema seja resolvida, né? Muito bem. Então, assim, olha, eu faço votos que vocês procurem profissionais, que vocês procurem mais sobre os benefícios da ozonioterapia, vendo que é uma terapia que só produz bons efeitos de bom custo ao paciente. Então, eu acredito que nós devemos olhar para isso, vocês, todos nós, vocês, os internautas, todas as pessoas, que passemos a olhar para isso com um pouco mais de carinho e que busquemos a essa terapia mais vezes. A senhora quer fechar uma conclusão aí, doutora? Sim, eu convido os ouvintes e os internautas em geral que busquem informação, que questionem seus médicos e perguntem: a senhora conhece a ozonioterapia, já utilizou, já estudou, conhece os benefícios, já ouviu falar, né? Pesquise mais sobre o tema, porque realmente pode ser que a sua doença seja beneficiária e você não precisa ficar sofrendo tanto tempo se você tiver acesso a um médico que tenha tido a curiosidade e tenha a mente aberta para aprender novas terapias. Na verdade, novas terapias que já são usadas há muitos anos em outros países e que nós simplesmente queremos que ela seja reconhecida no Brasil como uma terapia útil para os brasileiros também. Pronto. Vamos aqui, então, encerrando mais uma entrevista nesse sentido, e agradeço aí o carinho de vocês aí, acompanhando sempre a gente, e estamos lá no site da Biominerais, www.biominerais.com.br. Um grande abraço, até uma próxima. Tchau, tchau. South side of Chicago, it's the baddest part of town. And if you go down there, you better just beware of a man named Leroy Brown. Now Leroy